gente vai falar hoje de um assunto super importante que também é pedido há muito tempo por vocês, meninas, que são os truques, as dicas para valorizar a silhueta plus size. E a gente tem hoje aqui a querida consultora de imagem, Beatriz Galan. E ela traz todas as dicas para você escolher looks com confiança e se sentir cada vez melhor. Bea, obrigada por estar aqui. Muito bom te receber. Prazer estar aqui. A Bia que monta todos os meus looks, é minha parceira nesse sentido e é essa pessoa maravilhosa. Obrigada. Vamos lá, então, falar de plus size. Exato. Hoje eu trouxe dicas práticas de como alongar e valorizar um corpo plus size. Ou melhor dizendo, um corpo real, né? É o corpo real, né? E não é necessário que você entre num corpo X, que você anda vendo aí pelo Instagram, para se sentir bem e para valorizar a sua silhueta. Sim, sim. Só precisa do conhecimento. Uma vez uma cliente minha me falou assim, Bea, eu queria muito aprender a me vestir melhor, mas eu tô gordinha no momento, então quando eu emagrecer eu faço a consultoria de imagem com você. E aí eu falei para ela que não era necessário, até porque mesmo que você esteja em um processo de emagrecimento, você não precisa esperar para se vestir melhor. Estar em um processo não significa que você tem que se vestir mal, entende? Então a gente fica com esse padrão que moda são para pessoas magras, quando na verdade é possível valorizar, embelezar um corpo real, um corpo plus size, um corpo mais gordinho. Perfeito. E a gente tem algumas imagens porque tudo fica muito mais claro quando a gente vê, né? Perfeito. Eu vou pedir para a produção já colocar a imagem na tela. Pode ser até a tela cheia mesmo, porque a gente já vai ver padrões diferentes, de corpo diferente, porque ninguém é igual a ninguém. Exatamente. Já trazendo nessa primeira imagem aqui, qual que é a consciência que eu quero trazer aqui? Que não existe um único tipo de corpo plus size. Existem diversos tipos de corpos. Existe o corpo triângulo invertido, que é onde o ombro é mais largo, o corpo mais retangular, o corpo triângulo mesmo, o ampulheta. Existem plus size ampulheta. Ah, Bea, mas tem plus size ampulheta? Tem, quando a cintura é mais fina. Existe esse tipo de corpo. E existe o corpo mais ovalzinho, sim, mas nós conseguimos trabalhar a imagem de todas para que fique uma imagem coerente e bonita. Perfeito. E isso vai te dar mais segurança na hora de se apresentar em qualquer situação. Então, vamos lá. A gente vai falar de estilos de corpo diferente? Na verdade, eu trouxe dicas que servem para todas, assim, gerais, mais gerais. Dicas então, preciosas. vamos lá. A próxima imagem na tela para a gente ir acompanhando. Então, aqui, ó, perceba que as duas estão usando preto. Muitas pessoas têm esse mito em mente de que o preto emagrece, de que o preto valoriza, mas nem sempre, se você não olhar para a proporção corporal, o preto ele não valoriza. E eu trago a prova disso aqui nessa imagem para vocês. Então aqui nós temos um corpo plus com uma saia reta e muito volume na parte ali do abdômen. E aqui nessa outra imagem, um corpo que está vestido, um corpo plus size também, vestido com um vestido envelope, um decote mais aberto. Então perceba, quando o decote está mais fechado, muito volume e essa linha reta, a gente enxerga mais volume. E aqui a gente enxerga um corpo mais alongado. Olha lá que dica legal. Às vezes você acha que vai vestir preto e aí tá tudo bem que vai ficar, né? Ah, agora eu tô mais alongada. Não é bem isso. Exatamente, por isso que é importante prestar atenção. E tem uma outra coisa que me chama a atenção aqui. Normalmente quando a gente está acima do peso, a gente quer uma roupa larga. A gente acha que quanto mais larga, mais disfarça, Exato, né? e essa é a prova de que também não é este o caminho, né? Vamos analisar as linhas. Pode ir para a próxima imagem. Aqui, na verdade, não tem um certo e um errado. Aqui eu vou só trazer uma dica visual que funciona muito bem. Então aqui, essa moça aqui, ela tá cortando a silhueta dela com o contraste da blusa com a calça. Essa outra aqui, perceba como a imagem dela, né, o corpo dela fica mais alongado quando ela traz um look monocromático por baixo. Poderia ser tudo, inclusive o casaco, mas aqui se ela colocar um estampado por fora, enfim. E a base monocromática, a gente tem a sensação de alongamento. Por quê? Porque o nosso olhar é direcionado na vertical. As nossas roupas, elas direcionam o nosso olhar. Então aqui você vê que a gente direciona o olhar na vertical e aqui como ela cortou com uma linha, né, com um contraste da blusa com a calça, acabou volumizando mais, alargando mais. Por quê? Porque criou uma linha horizontal. Então os nossos olhos leem esta linha que alarga e não alonga. Mesmo que seja uma calça preta.
Sim, exatamente. Então aqui não é, as duas estão lindas, mas só uma opção visual para você alongar ainda mais a sua silhueta. Tá joia. Próxima imagem, então, vamos lá. Aqui um outro exemplo, as duas estão usando preto, mas observa que esta moça aqui, o quadril dela parece muito mais largo. Por quê? Porque ela funilou muito na barra. Quando a gente tem um quadril largo e opta por pantalonas, valoriza muito mais o corpo. E o decote também. Observa que um decote fechado, ele também não realça, não valoriza o corpo, acaba volumizando muito ali naquela parte do busto e do quadril. Mas quando a gente traz um decote um pouco mais aberto, aqui eu trouxe um decote praticamente ombro a ombro, mas poderia ser um decote V também. Valoriza muito mais o colo dessa mulher. Então a gente traz esse efeito de alongar e valorizar. Uma coisa interessante, se a gente esconde tudo, eu sei disso que tem umas amigas que falam assim, eu não gosto de botar braço de fora, que eu tô com o braço gordinho, porque eu engordei no braço, e aí esconde. Na primeira, a modelo tá com uma blusa de manga longa, o braço todo coberto. Mas aí ela não valoriza o colo. Não valorizou o colo, quer dizer, chamou a atenção para o braço da mesma forma. Exatamente. Aqui já está com o braço descoberto, mas está com o colo valorizado. Sim, porque aqui tem equilíbrio nas proporções. Aqui está tudo colado no corpo. E esses rasgos no joelho ainda trouxe o quê? Aquela linha horizontal que eu falei para vocês. Quanto mais linhas horizontais, mais a gente direciona o olhar para alargar. E quanto mais linhas verticais, mais a gente alonga esse look. Amei. Vamos para a próxima imagem, então. Olha aí. Então, agora entrando aqui um pouquinho nas estampas. Então, aqui nós temos uma estampa que está na horizontal, que traz tudo isso que eu falei para vocês. Alarga o visual. A gente tem essa sensação. E quando a gente traz linhas na vertical, olha como valoriza muito mais o visual na estampa. É que eu gosto tanto da listra do preto e branco, acho tão bonito. Sempre vai alargar? A questão não é nem a cor, poderia ser preto e branco, mas na vertical valoriza muito mais. Quando nós estamos pensando nisso. Valoriza menos? A lista grossa ou a fininha? A fininha é mais interessante, porque a larga aqui maximizou ainda mais. Tudo que é max, tudo que é grande tem essa sensação de volumizar o visual. Se é um listado fininho, mesmo que seja na horizontal, é melhor do que o largo? É melhor, sim, é melhor. Tá joia. Vamos lá, próxima imagem. É melhor, eu digo, visualmente, mas a gente tem que analisar várias coisas. A gente tem que analisar estilo da pessoa, entender o que ela gosta. A gente ensina esses truques, mas é lógico que a gente sempre vai respeitar o gosto pessoal de cada cliente, tá? Então aqui outro exemplo de estampa. Então aqui a estampa ela está grande, como você falou da listra, poderia ter sido a listra, mas aqui é uma padronagem de flor. Então padronagens grandes volumizam o visual. A gente bate o olho, parece que está tudo muito grande. Enquanto a gente traz um visual melhor, mais harmônico, quando a gente traz uma padronagem menorzinha. Então aqui a padronagem está menor e ela também trouxe o vestido envelope, ela está com o vestido envelope. Então aqui a gente uniu dois pontos positivos. O colo um pouco mais à mostra, o vestido envelope, que também verticaliza, as padronagens menores. Então aqui ela tá realmente bem harmoniosa em comparação com essa outra. Olha, o envelope é tudo de bom, né? Tudo de bom pra Eu tava conversando com a Bea antes da gente entrar no ar, eu tava falando das mamães, as meninas que tiveram filho e que vai usar o quê? Tem sempre que ser camisa, porque para facilitar ali a amamentação, envelope é uma ótima opção, né? E pode ser uma blusa, envelope, não precisa ser um vestido completo, pode ser uma saia, pode ser um vestido. Assim, envelope realmente valoriza todas as mulheres. Todas as mulheres. É muito elegante. E é bem prático também, não é? Deixa eu ver. Prático e elegante. Quando a gente vê essas estampas, uma coisa também que me chama a atenção, eu fico pensando, é no nosso tamanho diante das estampas. Existem mulheres que são bem pequenininhas, miudinhas, mesmo que elas não queiram ficar mais alongadas ou parecer que tem uma silhueta mais esbelta, a estampa maior parece que deixa a pessoa meio desproporcional, né, quando ela é pequenininha. Sim. Mas você vê que ela nem parece ser tão pequenininha, né? Talvez não, no caso dessa é grande. Não, eu pensando. Sim. Eu não uso quase estampa grande. Eu só... Eu gosto muito de liso. As miúdas, mas quando for para usar, eu prefiro as pequenininhas, porque eu já sou pequenininha. Sim, né? Faz sentido. Tanto com o seu estilo, quanto valorizar. Eu falo que tem aquilo que a gente gosta e aquilo que nos valoriza. Então, você unindo as duas coisas, você vai ter um guarda-roupa muito mais funcional. Fundo de estampa, fundo claro ou fundo escuro, interfere?
Eu analiso o fundo da estampa, no caso, a parte predominante da estampa, né? Com relação às cores que valorizam aquela cliente. Então você que a gente sabe que tem a pele quente, você tem a pele mais dourada, você combina com acessórios dourados. Então o fundo da estampa é interessante que ele seja dentro da sua paleta de cores também, cores quentes. A cor predominante da estampa vai favorecer mais você se for dentro da sua cartela de cores. Entendi. Ou a E cor cartela predominante. de cor faz toda a diferença. Faz toda a A diferença. pessoa se sente melhor, se sente mais bonita, se sente com a autoestima elevada? Na verdade, cria um efeito no nosso rosto. Quando a gente coloca uma cor que não está Cuidado de só com o acordo... microfone, Ai, Bia. desculpa, eu tô batendo, né? Quando a gente usa uma cor que não está de acordo com o nosso subtom, por quê? Tem pessoas que têm subtom quente e tem pessoas que têm subtom frio. Então, por exemplo, eu tenho subtom quente. Se eu estivesse vestida com um subtom frio, com uma cor fria, ia causar mais manchas no meu rosto, mais olheiras, o meu rosto ia ficar com um aspecto de cansada. Então, isso é muito visível. Mas é claro, às vezes no dia a dia você não tem essa consciência, por isso que eu faço a análise de coloração pessoal. E a análise de coloração pessoal é muito importante por isso, porque você enxerga, fazendo ali a comparação de um tecido quente, um tecido frio, na hora ali da comparação você vai vendo a diferença nos traços do seu rosto. A olheira fica mais profunda quando não tem a ver com o seu subtom, as linhas de expressão intensificam, ficam mais intensas. Então dá aquele arzinho de cansada mesmo, aquele aspecto de cansada, ou manchinhas no rosto intensificam também. Quando você está na cor que favorece, o seu rosto ilumina. Então você vai iluminar o seu rosto, vai parecer que você passou uma leve maquiagem. Então o que eu digo para as minhas clientes? Você se esforça muito menos na maquiagem. É diferente quando você não está no subtom certo. Você acorda, se olha no espelho e fala: meu Deus, hoje eu tô cansada demais, eu não dormi bem. Quando na verdade, às vezes, pode ser que seja só a cor próxima ao seu rosto que não está te favorecendo, não está te iluminando. Como é importante fazer uma coloração pessoal, depois eu vou passar o contato da Bea. Deixa eu ver a última imagem e aí a gente aprende um pouco mais. Bom. Então aqui, nessa última imagem, eu trouxe volume. Ah, mas quem tem o corpo plus size pode usar volume? Depende aonde está esse volume, em qual região do corpo ele está. Nós não queremos trazer volume para o abdômen, porque é uma parte que não vai favorecer, não vai acinturar. Então aqui eu trouxe um exemplo, aonde o volume está bem próximo da região da barriguinha, então vai acontecer o quê? Vai volumizar aquela região. Poderia ser um laço, poderia ser às vezes um acessório muito grande. Aqui eu trouxe babados, que aí dá pra gente enxergar bem. E neste outro exemplo, o babado ele está onde? No barrado. Então, olha como harmonizou. Harmonizou e deu proporção, né? Ficou muito bom. Proporção, exato. Ficou lindo. Então, quem é mais gordinha, pode sim. Fica muito bem com volumes, se ele estiver no local certo. Maravilha. É bom aprender com quem entende, né, gente? Faz toda a diferença. Até na hora de você escolher a sua roupa, você perde menos tempo. Você faz rapidinho e se sente segura e vai ficar elegante. Ó, se você ainda não fez sua consultoria de imagem, Beatriz Galan, entra lá no Instagram dela, segue, porque você vai descobrir muita coisa boa sobre você mesma. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá, caso você tenha dúvidas. Ah, Bea, tenho dúvidas ainda sobre meu biotipo, sobre meu corpo, sobre como vestir. Eu coloquei uma caixinha de pergunta lá nos meus stories, corre lá, coloque, vai ser um prazer responder você. Que joia! Então corre lá, Beatriz Galan _, com N no final, Beatriz Galan _. Perfeito. Muito obrigada. Ai, muito bom te receber Cláudia. e aprender com você. Deus te abençoe da Obrigada. cabeça aos pés.